2,2 bilhões de toneladas de resíduos são geradas anualmente em todo o planeta, um volume que redefine a escala da gestão de descarte global. Dentro dessa massa monumental de materiais, o papel ocupa uma fatia de quase 26% do total, consolidando-se como o tipo de resíduo mais frequente na superfície da Terra. Para que se possa mensurar tal grandeza, a quantidade de papel descartada a cada 12 meses seria suficiente para cobrir milhões de campos de futebol de forma ininterrupta. Mas isso é apenas o começo. Por que o papel é considerado um dos materiais mais sustentáveis na cadeia industrial moderna? À primeira vista, o descarte parece ser o fim de sua utilidade biológica e técnica. Entretanto, as fibras de celulose possuem uma resiliência mecânica que permite que o papel seja reciclado por até 7 vezes consecutivas antes que suas propriedades físicas se tornem inutilizáveis para a indústria. Centenas de toneladas de papel usado chegam diariamente às instalações de uma das maiores unidades de reciclagem dos Estados Unidos da América. O equipamento gradualmente descarrega fardos compactados que serão processados para uma reintegração completa ao ciclo de consumo. Pode-se notar como os braços hidráulicos das carregadeiras movimentam as pilhas de matéria-prima em direção às esteiras transportadoras iniciais, onde o material inicia sua transição para o próximo nível. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como os sistemas automatizados de triagem começam a separar os diferentes tipos de fibras e contaminantes sob a luz constante do galpão industrial. As lâminas dos trituradores giram sem parar para reduzir os grandes volumes em fragmentos menores, facilitando a ação química posterior. A câmera desliza ao longo das calhas metálicas, por onde o papel fragmentado segue em direção aos tanques de poupação, onde a água e aditivos específicos iniciam a dissolução das fibras. Nesta etapa, não termina a complexidade do sistema, pois a transformação em polpa é apenas a base para a purificação total do material. O equipamento remove grampos, plásticos e resíduos de tinta que flutuam como uma camada de impurezas na superfície dos grandes tanques de agitação lenta. Tudo só se complica com a necessidade de branquear e refinar essas fibras para que recuperem sua integridade original. A polpa resultante é então processada para ser convertida em rolos de papel higiênico extremamente brancos, macios e prontos para a distribuição comercial imediata. O metal das prensas se deita em camada uniforme sobre a massa úmida, extraindo o excesso de líquido enquanto o calor dos cilindros secadores finaliza a textura do produto. A poeira de celulose assenta lentamente nos filtros de ar enquanto os grandes rolos mestre são enrolados com precisão milimétrica. O material deixa o estágio de processamento pesado, passando para um estágio tranquilo de acabamento e embalagem automatizada. O aço das cortadoras transversais divide as bobinas gigantescas em unidades domésticas com velocidade constante e ruído rítmico. Assim, o ciclo de reaproveitamento conclui esta fase, abrindo caminho para que o material retorne à sociedade de forma renovada e funcional. 500 toneladas de resíduos sólidos chegam diariamente às instalações de processamento para serem devidamente triadas e redirecionadas. Por que o descarte doméstico de faturas, jornais antigos e caixas de papelão ondulado é monitorado com tanta precisão técnica? Aparentemente, esses materiais perderam todo o seu valor comercial ao serem descartados no lixo comum. Na prática, porém, cada fragmento de fibra celulósica contém o potencial para ser reintegrado à cadeia produtiva como um recurso industrial de alta demanda. Caminhões de coleta equipados com sistemas hidráulicos avançados iniciam o ciclo operacional percorrendo as zonas urbanas logo nas primeiras horas do dia. Pode-se notar como os braços mecânicos automatizados elevam os recipientes de descarte com movimentos calculados, vertendo o conteúdo nos compartimentos de compressão traseiros. O equipamento gradualmente compacta o material para otimizar o espaço de transporte, enquanto a coordenação logística mantém o fluxo constante. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como o comboio de veículos se desloca em direção à planta de triagem centralizada, que atua como o núcleo de processamento para todas as comunidades adjacentes.
A carga é descarregada em áreas de recepção, onde sistemas de esteiras iniciam a movimentação do volume bruto. Nesta etapa não termina, pois a complexidade da separação exige uma infraestrutura capaz de lidar com a diversidade dos materiais coletados. Por que a separação entre o papel e os demais detritos como metal, vidro ou plástico deve ser absoluta? Uma única contaminação por polímeros ou fragmentos metálicos comprometeria a integridade estrutural das futuras bobinas de papel. Por essa razão, o papel utilizado é isolado sistematicamente das misturas heterogêneas, garantindo que apenas a fibra pura siga para a fase de refino. Tudo só se complica com a necessidade de remover tintas e resíduos químicos incrustados nas fibras de celulose. Pode-se observar como as massas de papel selecionado são submetidas a processos de limpeza profunda e tratamento térmico para a remoção de impurezas. O material deixa de ser um resíduo sem utilidade para se transformar em polpa processada, que posteriormente será convertida em rolos brancos e de alta alvura. A câmera desliza ao longo das prensas, onde a umidade é extraída, transformando a pasta em folhas contínuas de textura controlada. O processo está apenas ganhando velocidade. O resultado final desse ciclo tecnológico são grandes bobinas prontas para a conversão em produtos de higiene essenciais para o cotidiano. Esse método industrial permite a geração de suprimentos sem a necessidade de intervenção direta em áreas de florestas nativas ou plantios de eucalipto. A tecnologia de reciclagem assegura que o ciclo de vida do papel seja estendido através de uma gestão de recursos extremamente eficiente. O material agora segue adiante pela cadeia de distribuição em sua nova forma física. 100 toneladas de resíduos chegam às instalações de reciclagem, mas o material raramente apresenta pureza inicial. Vê-se como o papel reciclado surge misturado a uma vasta gama de contaminantes físicos, incluindo fragmentos de nylon, detritos plásticos, pequenos resíduos metálicos e até restos orgânicos de alimentos. Por que o processo de separação inicial é tão crítico para a integridade do produto final? Aparentemente, a presença desses detritos poderia comprometer as máquinas de processamento químico posteriores, mas na prática, a triagem garante que apenas as fibras de celulose sigam adiante para a transformação. Todo esse volume heterogêneo é despejado sobre uma correia transportadora extensa que desloca os resíduos continuamente até a área de triagem técnica. Operários especializados realizam a remoção manual de peças de nylon e outros materiais indesejados, com movimentos rápidos e precisos. Eles selecionam rigorosamente jornais antigos e folhas impressas que ainda preservam um nível de limpeza adequado para o reaproveitamento industrial. Mas isso é apenas o começo. Devido ao contato físico direto e constante com os resíduos durante turnos inteiros, os profissionais utilizam equipamentos de proteção individual completos, que incluem máscaras faciais de filtragem, luvas de borracha espessas e óculos de segurança contra a projeção de partículas. Pode-se notar como o papel, após a triagem manual, é alimentado em um separador de materiais vibratório de grande porte. O equipamento executa uma filtragem primária essencial através de vibrações mecânicas constantes e rítmicas. À primeira vista, a vibração parece uma ação simples, mas na prática ela garante que os pedaços de papel mais leves se desloquem para a frente, enquanto materiais densos como papelão pesado, plásticos rígidos ou fragmentos de metal caiam pelas aberturas inferiores por ação da gravidade. Depois fica mais complexo. Essa oscilação ininterrupta elimina as impurezas remanescentes, permitindo que apenas o papel limpo prossiga sua trajetória pela linha de produção automatizada. 100 rolos de papel é a média estatística de consumo anual por indivíduo, o que exige um fluxo de processamento implacável. O material segue então para um dispositivo especializado, denominado separador de ar, onde correntes de vento de alta potência operam em sincronia com sensores ópticos avançados para a filtragem final. Vê-se como o sistema escaneia e identifica instantaneamente objetos leves que não são papel, como sacolas plásticas, filmes de embalagem ou invólucros flexíveis. O processo está apenas ganhando velocidade. Jatos de ar comprimido de alta pressão são disparados em milissegundos,
soprando esses itens para fora da linha principal de transporte. Instalações de tecnologia de ponta utilizam sistemas de triagem totalmente automatizados, compostos por robôs equipados com visão computacional. Estes braços robóticos identificam com precisão cada tipo de resíduo, baseando-se em sua geometria tridimensional, composição do material e espectro de cor. Os manipuladores pegam cada fragmento com exatidão e os depositam nos recipientes corretos, sem intervenção humana. Tudo só se complica. Essa tecnologia reduz drasticamente a necessidade de esforço manual, enquanto eleva a velocidade e a precisão do processamento de forma exponencial, permitindo o gerenciamento de volumes massivos de resíduos sem perda de qualidade técnica. Folhas selecionadas são introduzidas em um triturador industrial de alta potência, onde lâminas de metal rotativas rasgam o material sem interrupção. Cada folha é reduzida a tiras finas e uniformes que se acumulam em grandes pilhas na base da máquina. Transição para o próximo nível. Um trator de esteira avança e empurra essas montanhas de papel triturado para o interior de uma câmara de prensagem hidráulica. Dentro da câmara, o papel é compactado sob pressão extrema, até formar blocos quadrados e rígidos, assemelhando-se a tijolos de fibra reciclada. Uma empilhadeira eleva esses fardos acabados e os carrega em caminhões de transporte de grande porte. O material deixa o centro de triagem, passando para um estágio tranquilo em direção à fábrica de papel higiênico. Assim, o papel reciclado atinge o padrão necessário, pronto para a etapa seguinte de sua transformação industrial. 800 quilogramas. Esse é o peso exato de cada fardo de papel triturado que chega à fábrica de papel higiênico. Por que concentrar tanto material em blocos tão densos e massivos? À primeira vista, a movimentação de fardos tão pesados parece um desafio logístico desnecessário para um produto final tão leve. Mas, na prática, um único fardo de 800 kg possui densidade suficiente para gerar mais de 10.000 rolos individuais, otimizando cada centímetro cúbico do espaço de armazenamento e transporte. Pode-se notar como a empilhadeira posiciona cada bloco com precisão na área de recepção de matéria-prima. O equipamento gradualmente desloca a carga para o interior da unidade fabril, onde o papel é inserido no pulper, a máquina responsável pela desintegração primária das fibras. Mas isso é apenas o começo. No interior de tanques massivos, o papel é misturado à água em uma proporção rígida de uma parte de material sólido para 10 partes de líquido. No fundo desse sistema, um agitador de alta potência opera sem interrupção em velocidades que variam entre 1.000 e 1.500 rotações por minuto. Vê-se como o movimento giratório vigoroso cria um vórtice que separa cada fibra de celulose de forma individualizada. Dependendo da escala industrial instalada, cada ciclo de processamento pode tratar entre 2 e 10 toneladas de papel por lote. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta fase técnica é fundamental para a obtenção de uma polpa fina, higienizada e perfeitamente uniforme. Durante a agitação, a mistura recebe o acréscimo de produtos químicos especializados, como agentes dispersantes e compostos de destintagem. Esses aditivos removem resquícios de tintas de impressão, adesivos e revestimentos superficiais presentes no papel reciclado. A agitação contínua faz com que a suspensão se torne progressivamente mais refinada à medida que as fibras se tornam independentes. Tudo só se complica quando as fibras de celulose começam a se entrelaçar novamente através de ligações naturais de hidrogênio. A mistura transita de um estado líquido disperso para uma estrutura organizada, pronta para a conversão em novas folhas. Esse ciclo completo de transformação química e mecânica leva entre 30 e 60 minutos, variando conforme a qualidade da matéria-prima e as exigências do produto final. Nesta etapa não termina, pois a mistura resultante ainda retém até 95% de água em sua composição. Transição para o próximo nível. Para aumentar a densidade e a resistência do material, a suspensão é enviada ao sistema de desidratação. Pode-se observar como a polpa passa por máquinas de tambor rotativo, onde grandes cilindros metálicos giram constantemente para que a massa adira a uma malha técnica.
A água excedente é filtrada e direcionada para um sistema de recuperação localizado na parte inferior da estrutura. Como resultado, forma-se uma camada de polpa úmida, mais espessa e ainda inflexível. O metal se deita em camada uniforme, preparando o material para a fase de prensagem e conformação. A camada de polpa úmida avança então para o sistema de prensagem por rolos de aço revestidos com malha fina. Estes rolos giram em direções opostas, sob níveis extremos de pressão mecânica. O objetivo não é apenas definir a largura da folha, mas extrair a umidade remanescente para que o material atinja a espessura padrão de 15 a 20 microns por camada. O processo está ganhando velocidade. Com a aplicação de pressão constante e velocidade controlada, a polpa se transforma em uma folha de papel contínua e ainda não cortada. Embora essa transição dure apenas alguns segundos, ela garante a resistência mecânica necessária para que o rolo final seja durável e uniforme. Após a formação, as folhas passam pelo sistema de calandragem para suavizar a superfície e elevar o brilho. Depois disso, o papel é enrolado em bobinas gigantescas com diâmetros superiores a 1 metro. Cada bobina contém diversos milhares de metros de papel contínuo, prontas para o processamento posterior. Vê-se como a bobina é liberada do eixo e baixada por equipamentos de elevação especializados após a conclusão do enrolamento. Uma empilhadeira transporta cada carretel massivo até a linha de corte para a finalização do produto. Mas isso é apenas o começo. Para compor o item final, é indispensável a integração do tubete central de papelão. Esses núcleos são fabricados a partir de papelão reciclado com rigidez específica para suportar a compressão do enrolamento firme. Tiras longas de papelão são alimentadas em uma máquina de enrolamento espiral em torno de uma haste de aço sólida. Um adesivo especial é aplicado para moldar os tubos ocos e resistentes de forma permanente. Assim que o adesivo seca totalmente, o tubo longo é inserido em uma máquina de corte automática de alta precisão. Uma lâmina rotativa afiada fatia o material em segmentos padronizados com comprimento entre 9 e 11 centímetros. Cada núcleo apresenta um diâmetro aproximado de 4 centímetros, garantindo o ajuste perfeito nos moldes de enrolamento. O processo conclui esta fase com cada corte, resultando em um cilindro de geometria impecável. Logo em seguida, as bobinas gigantes de papel, já fatiadas em tiras mais estreitas, são direcionadas para a linha de enrolamento dos tubetes. Os tubos de papelão são posicionados em um eixo de alta velocidade, que atinge até 3.000 rotações por minuto. Camadas de papel se sobrepõem com precisão, criando rolos de formato suave e simétrico. Quando o comprimento programado é atingido, o sistema corta o papel automaticamente e libera o rolo acabado na esteira transportadora. No final do ciclo, a máquina aplica uma leve camada de adesivo na extremidade do papel para evitar o desenrolamento durante o manuseio. Esses rolos longos são organizados em ordem rigorosa na esteira, aguardando o fracionamento em unidades menores. Vistos à distância, dezenas de cilindros brancos e uniformes formam um alinhamento exato, evidenciando uma cadeia de produção meticulosa e sanitária. Os rolos recém-terminados seguem para uma área de armazenamento intermediário através de um sistema de transporte em rampa escalonada. Cada unidade rola para seu local designado de forma automatizada, integrando um fluxo contínuo de produção. Sensores avançados e sistemas de triagem inteligente garantem que o movimento ocorra sem qualquer intervenção humana direta. Esta seção funciona como um pulmão logístico, equilibrando o ritmo entre as diferentes fases da linha industrial. Posteriormente, os rolos longos entram em uma unidade de corte de alta velocidade com lâminas que giram a milhares de rotações por minuto. O papel contínuo é fatiado em rolos menores com dimensões comerciais exatas. Cada operação de corte é monitorada por sensores de precisão e assistida por um sistema de compressão que evita rasgos ou distorções nas bordas. Após o corte, as unidades menores seguem por uma esteira de alta velocidade, mantendo sua forma perfeitamente circular. O design cilíndrico facilita o desenrolamento controlado e preserva a integridade do papel durante as etapas de logística. Os rolos avançam para a zona de embalagem automática.
onde o filme plástico transparente é desenrolado de grandes carretéis. O plástico é cortado no tamanho exato e envolve grupos de 6 unidades, com precisão milimétrica. O processo transita suavemente para a transformação final na máquina de selagem térmica. As bordas do pacote são pressionadas sob calor controlado para formar uma vedação hermética e resistente. Esse lacre protege o produto contra a umidade, poeira e contaminantes externos durante todo o ciclo de vida logística. Finalmente, braços robóticos automatizados realizam a coleta de cada pacote, posicionando-os em paletes seguindo um padrão de empilhamento otimizado. Sensores de controle garantem a estabilidade da carga, maximizando o aproveitamento do espaço antes do envio para os centros de distribuição e supermercados. Assim, o material atinge o padrão de prontidão e segue adiante pela cadeia. $80 bilhões de rolos. Essa é a magnitude do consumo global anual de um material que, embora pareça onipresente e banal, exige uma infraestrutura industrial massiva para sua existência. Por que um item de uso único e vida útil tão curta demanda uma cadeia produtiva de tamanha complexidade técnica? A aparente simplicidade do papel higiênico esconde um processo de transformação física que se inicia no âmago das florestas, onde troncos de grande porte são selecionados como matéria-prima fundamental. Mas isso é apenas o começo. A extração de madeira em escala industrial sustenta o núcleo da produção, convertendo fibras celulósicas vegetais em polpa maleável por meio de processos mecânicos e químicos rigorosos. À primeira vista, a fabricação de papel a partir de árvores parece um método imutável, mas na prática, a pressão sobre os ecossistemas globais atingiu níveis críticos. Pode-se notar como o equipamento gradualmente reduz a madeira a uma pasta fluida, que é posteriormente moldada em folhas extremamente finas e secas, sob condições de temperatura controladas. Depois, fica mais complexo. 15 milhões de hectares de florestas desaparecem anualmente para alimentar as necessidades da indústria papeleira mundial. Esse volume de desmatamento equivale a quase 1/5 da extensão total da floresta amazônica, o ecossistema frequentemente classificado como o pulmão verde do planeta. O impacto ambiental é medido pela perda de biodiversidade e pela alteração dos ciclos de carbono. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como a produção em massa transforma essa matéria-prima em 80 bilhões de unidades cilíndricas para atender à demanda global incessante. Cada indivíduo consome, em média, cerca de 100 rolos de papel higiênico a cada 12 meses. O material é processado, enrolado em tubos de papelão e distribuído por redes logísticas globais de forma contínua. Tudo só se complica. Apenas parece óbvio que o consumo deva manter este ritmo linear, mas na prática, o setor busca alternativas tecnológicas para mitigar o desgaste florestal. Sistemas de produção estão sendo adaptados para integrar novos materiais que não dependam exclusivamente de florestas nativas ou de crescimento lento. Esta transição visa manter o padrão de conforto térmico e mecânico sem comprometer a integridade das reservas naturais remanescentes. O material segue adiante pela cadeia. 40% de toda a matéria-prima utilizada na produção de papel higiênico provém de fibras recicladas que antes eram consideradas resíduos sem valor. Por que o papel descartado precisa passar por tantas etapas de processamento antes de chegar aos lares? Aparentemente, a reciclagem parece ser um processo direto de trituração e moldagem, mas na prática, sem a remoção rigorosa de tintas e contaminantes, o produto final seria áspero e impróprio para o uso sanitário, tornando a separação inicial um estágio crítico para a viabilidade do material. Pode-se notar como as esteiras industriais transportam montanhas de papel de escritório e aparas descartadas em direção aos trituradores de alta potência. Mas isso é apenas o começo. As lâminas giram sem parar, reduzindo as folhas a fragmentos minúsculos que serão posteriormente submetidos a banhos químicos e mecânicos. O equipamento gradualmente decompõe a estrutura da celulose,
transformando o que era lixo sólido em uma polpa líquida e maleável. Depois fica mais complexo. Sistemas de filtragem por flotação removem resíduos de adesivos e pigmentos, enquanto a escória de tinta flutua como espuma na superfície dos tanques de limpeza. Vê-se como a mistura se torna progressivamente mais clara, à medida que as centrífugas eliminam as partículas pesadas restantes. O processo está apenas ganhando velocidade, exigindo monitoramento constante da consistência da fibra para garantir que o papel higiênico atinja o padrão de maciez exigido. Nesta etapa não termina. A polpa limpa é lançada sobre telas finas e cilindros secadores aquecidos a vapor, onde o metal se deita em camada uniforme para a remoção da umidade residual. O material deixa os cilindros na forma de folhas contínuas e largas, que são enroladas em bobinas gigantescas, pesando centenas de quilos. Tudo só se complica quando essas bobinas são cortadas e perfuradas por facas de precisão controladas por sistemas automatizados. A transformação do papel que parecia inútil em rolos brancos e macios completa seu ciclo através de múltiplos estágios de triagem, trituração e conformação. O material atinge a prontidão para a forma final, pronto para ser embalado e distribuído para os consumidores em escala industrial. Daqui a transformação se move para a próxima fase de logística e consumo, onde o produto reciclado cumpre sua nova função essencial na higiene cotidiana. O aço das máquinas silencia momentaneamente enquanto o fluxo de produção segue adiante pela cadeia, consolidando o encerramento desta jornada de renascimento técnico do material descartado.